Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui seu irmão em Cristo, William Enoque, e é uma alegria estarmos juntos compartilhando da Palavra de Deus. Chegamos à nossa 13ª lição, o propósito de missões. E já aproveito para desejar a você e a sua família um Feliz Natal, cheio das bênçãos de Deus e que você continue sendo edificado, sendo abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. O título da lição de hoje, o nosso tema é o propósito de missões. Textuário 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Que riqueza, que privilégio que temos em sermos anunciadores das boas novas. A verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. É uma ordenança pregar o Evangelho. Quem ganha almas, sábio é, diz a Bíblia. A pregação do Evangelho é um dever de cada crente. Fomos salvos em Cristo e temos a necessidade, o dever de anunciar a Cristo, porque a vinda do Senhor Jesus também tem a ver com a obediência da evangelização. Então nós estamos cumprindo esse ID, cumprindo essa missão, e é isso que iremos estudar na lição de hoje. A nossa lição tem como objetivo apontar o alvo da obra missionária. Nós também vamos aprender sobre como ter essa convicção e essa consciência plena de que cada cristão é responsável por essa missão. Vamos aprender que toda vez que o Senhor percebe em nós essa disposição para servir, essa disposição para agradá-lo através de um coração missionário, Ele, por sua vez, também dispensa sobre nós das suas incontáveis bênçãos. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 14. E vamos aprender sobre o propósito. Qual é o propósito? Para a gente perceber que estamos em dias tão difíceis, onde a oposição ao Evangelho, a perseguição ao Evangelho, que é diferente da perseguição que tínhamos há tempos atrás, ela é muito incisiva, ela é muito forte. Porém, não desfaleçamos, que possamos continuar levando a preciosa semente do Evangelho e anunciando a Cristo Jesus. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora com nosso irmão, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor William. Satisfação revê-los aqui nesta plataforma, a fim de encontrarmos subsídios para a Escola Bíblica Dominical, especialmente no 13º encontro, onde temos a alegria de dialogar sobre o propósito de missões. Bem, eu quero reforçar a fala introdutória com um destaque apenas, evidenciando que o propósito da Igreja de Cristo no mundo é proclamar a mensagem de salvação até que Cristo volte. Esse é o propósito maior. No primeiro momento, nós temos a responsabilidade de abordar o tema, o alvo da obra missionária. Em princípio, o fundamento da realidade salvífica. Bem, a essa altura, numa leitura específica do livro do Apocalipse, especialmente o capítulo de número 5, é possível, àquela altura, nos depararmos com um encontro, um chamamento que se dera no capítulo 4, onde o Senhor convidativamente chama João para ir aos céus, para receber revelações transcendentais, num momento de arrebatamento de sentidos,
João se depara com visões miraculosas. Ele vê um arco-íris, 7 lâmpadas de fogo, um mar de vidro como cristal, 24 anciãos e 4 seres viventes, nos quais estão sendo comparados com algumas feras e denotados biblicamente. Depois dessas percepções, dessas aparições, ele percebe que no centro existe um ser indescritível, mas ao mesmo tempo inigualável. A ele fica muito claro que aquele ser, semelhante a uma pedra de jaspe, é o Deus Todo-Poderoso, que consegue compreender que não pode ser perscrutado, conforme diz Isaías 40, que não existe esquadrinhação do seu entendimento, mas que a ele, eterno, imortal, invisível, a esse único Deus, conforme aborda Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, deveriam ser dadas honras, glórias e louvores. Mas no capítulo 5, você nota que existe um livro. Esse livro, no entanto, está selado por dentro e por fora. E não existe ninguém digno, capaz de poder abrir o livro. Nenhum homem nos céus, nenhum anjo nos céus, nem homens na terra, ninguém embaixo da terra. O único capaz de abrir o livro é o leão da tribo de Judá, conforme denota um dos anciãos, que dialoga com a figura do apóstolo João. Esse leão da tribo de Judá, conforme destaca o verso de número 9, vai ao mesmo tempo em que é digno de abrir e desatar os selos, é aquele que fora morto e com o sangue comprou a Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Ou seja, a mensagem salvífica, o projeto de salvação, a soteriologia, ela abarca, ela alcança todas as nações indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu apenas um continente para demonstrar o seu poder de salvação. Pelo contrário, seja um americano, ou seja um asiático, seja um europeu, ou seja um africano, seja um morador da Oceania ou da Antártida, o poder do Evangelho, a cruz de Cristo é capaz de salvá-lo, de transformá-lo e de dar a ele o direito da vida eterna. Mas para finalizar o diálogo, que é bastante sucinto, nós temos um propósito global. Esse propósito se pauta na fala de Cristo na altura do capítulo 28 do Evangelho, conforme escrevera Mateus. A partir dos versos 18 a 20, nós temos uma declaração pertinente. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas declarações, elas comprovam que o uso do imperativo declarado por Cristo Jesus não faz, portanto, mais uma vez, nenhuma distinção étnica, nenhuma distinção de classe social, nenhuma distinção racial. O intuito do ID é alcançar as nações, sejam estas nações desenvolvidas ou subdesenvolvidas, sejam potências mundiais ou sejam nações que vivem em uma situação de miserabilidade. Seja qual for o cenário, o ID está em aberto, o ID nos contempla, o ID é atemporal, perpassa por todas as épocas após a igreja primitiva. De modo que a declaração final, autoral, é que a noção de universalidade, totalidade, relacionada ao alcance do Evangelho, nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a saber, a obra missionária. Muito bem, chegamos ao segundo tópico, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo o cristão. A pergunta é, qual é a nossa disposição?
Até que ponto estamos dispostos a servir a Cristo como mensageiros, como atalaias, como aqueles que, de uma forma amorosa, porque é amar as almas que fará de nós anunciadores dessa palavra gloriosa. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? É a pergunta. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? É à luz dessa grande urgência evangélica. O que é que temos feito em prol ao reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Os jovens crentes estão se dedicando, trabalhando, agindo para esse propósito? Será que eles enxergam essa grande urgência? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, que é ir, anunciar, fazer discípulos, levar o evangelho, se não atentarmos para isso, ou se houver omissão por parte dos líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir até o campo, e se o mundo não receber o evangelho, nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Agora, querido irmão, querida irmã, observe a seriedade, observe o quanto que precisamos buscar em Deus graça e ter essa consciência de que é nossa responsabilidade. Paulo diz, me é imposta essa obrigação. Ele via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. E aqui são dois sentidos claros. A obrigação é o primeiro objetivo e depois a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós e, nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Então, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas é uma imposição divina. Eu e você, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de anunciar a Cristo, de levar esta mensagem gloriosa, porque se não o fizermos, corremos um risco da negligência. Mas, William, Deus é um Deus, então, justiceiro, carrasco? Não, pelo contrário. Na verdade, nós que falhamos muitas das vezes por entender a grandeza do amor de Deus. Olha quanta coisa boa Ele fez por nós. O ano está terminando. Nesse ano, para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Para quantas pessoas nós enviamos uma mensagem? Para quantas vezes nós publicamos um versículo bíblico? Isso também é evangelizar. Que eu e você tenhamos essa convicção de que é nossa responsabilidade pregar o genuíno evangelho, que é a palavra de Deus que liberta, que transforma e faz do homem e da mulher uma nova criatura quando eles recebem a Cristo, quando eles recebem Jesus como único e suficiente Salvador de suas almas. Muito bem, queridos, estamos de volta para concluirmos o encontro de hoje e nele destacarmos outra vez a ideia central que perpassara a lição de número 13, o propósito de missões. O propósito divino quanto à proclamação da mensagem é a salvação ao pecador. O autor recomenda, não desvie 1 milímetro desse santo propósito. O nosso maior propósito enquanto cristãos não é outro, senão o engajamento na evangelização, a tempo e fora de tempo. Nós devemos pregar Jesus Cristo às pessoas. Pregar nem sempre com o sentido vocálico, pregar com a nossa conduta, com o nosso andar, com a nossa postura, com o nosso cumprimentar,
com o nosso caráter e com a nossa reputação. Essas são formas alternativas de também pregarmos o Evangelho. Preguemos, destaca o pastor Gabi, a boa notícia para todo pecador, em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha em mente, redundantemente, conforme for abordado desde o primeiro assunto, que nós temos uma obrigatoriedade. Enquanto cristãos, não há quem se exima dessa responsabilidade. Todos nós somos responsabilizados na pregação do Evangelho, seja o sanguíneo ou seja o fleumático, seja aquele que é extrovertido ou introvertido, seja o espontâneo ou o tímido. Todos somos responsabilizados no quesito pregação do Evangelho. Quero orar com você. Querido Deus, obrigado pelo encontro, obrigado pela palavra, obrigado pela orientação. Entendemos na ocasião que existe um propósito de missões. E o propósito maior, em vigor, é a pregação do Evangelho, é a salvação do pecador. Não permita que essa noção saia da nossa memória, que essa noção se dissolva e se desconstrua em nossas mentes, mas nos dê solidez, nos dê graça, nos dê, meu Deus, armas espirituais para conseguirmos pulverizar o Teu Evangelho a quem quer que seja, sejam as pessoas paupérrimas, sejam as pessoas bem-sucedidas, sejam as pessoas negras ou brancas, sejam as pessoas que estão em classes sociais mais dependentes ou mais bem estabelecidas. Nos dê armas, nos dê estrutura, nos dê graça, nos dê ferramentas para entrarmos e sairmos e fazermos com que o Seu nome, apenas o Seu nome, seja glorificado. Isto eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e querendo o Deus Todo-Poderoso, nos veremos no próximo programa.